Fala pessoal, então vamos lá para o nosso vídeo de tutorial do Dumby. Eu vou mostrar o Dumby, que é um programa que é muito bom para fazer a avaliação dos dados para filogenia, no caso, se há saturação nos dados ou se os dados são bons para fazer análise filogenética. Então, o programa Dumby, vou mostrar aqui para vocês, ele funciona em um Windows, ainda não há versão para outro sistema operacional, até onde eu sei, no momento da gravação desse vídeo, só funciona para o Windows, tá? Ele é um programa que ele faz análises também filogenéticas, ele faz algumas outras análises, mas não tão robusto. Tem programas que fazem análises de forma mais robusta, né? Ele faz aqui, então o programa quando você abre, quando você instala, muito fácil de instalar, coloca um atalho lá na área de trabalho, dá 2 cliques e ele abre, é isso aqui que ele aparece. Então ele fala da citação, ele fala aqui, ó, a filogenia molecular, ele faz método de construção de árvore, então ele tem máxima parcimônia, máxima verossimilhança e métodos baseados em distância, que no caso tem Neighbor-Join, o PGMA e alguns outros aqui. Ele tá falando aqui também que tem ferramentas para bioinformática genômica, né? Mas o melhor para fazer no Dumby, que é uma coisa muito bacana e é o que eu vou mostrar no tutorial de hoje, é o gráfico. E esse gráfico, se ele mostrar um pouco de saturação, dá para fazer o teste de Chia, que é o autor do programa, dá para fazer um teste estatístico para saber se essa saturação é pequena, é significativa ou se os dados são inúteis ou muito pobres para a filogenia. Então nós vamos ver no tutorial de hoje essas duas coisas. Primeiro vamos ver o gráfico. Então eu vou abrir aqui o meu banco de dados que eu tenho usado, né, que é de bivalves com CO1, File, Open, Standard Sequence. E aí ele vai abrir, é claro, a pasta do Dumby. Eu vou procurar a pasta onde está o meu arquivo. No caso, para facilitar, eu coloquei o meu aqui na área de trabalho. Tá aqui, ele abre o formato FASTA. Então eu vou aqui abrir esse Bioinformática Bio 24.2 e aí ele começa aqui, ó, lendo os arquivos, por favor, espere. E aí ele abre essa janelinha e nós temos as informações das sequências, se elas são binárias, se elas são aqui, ó, non-protein nuc-seq, que é sequências nucleotídicas não proteicas, ou seja, não codificantes de proteína, não é um gene. Aminoácido seq, sequência de aminoácidos, ou a última aqui, que é protein code nuc-seq, que é sequências nucleotídicas codificantes de proteína. Como eu estou trabalhando com CA1, é essa que eu vou marcar. O CA1 é um marcador mitocondrial. E aí ele dá aqui várias opções. Você busca aí conforme a espécie que você está trabalhando. No caso, eu estou trabalhando com bivalves de água doce, né? Ostras de rio. E eu estou trabalhando com o marcador CA1, que é um marcador mitocondrial. Então eu vou escolher aqui, ó, invertebrado mitocondrial. E vou no Go. Aí o Dumby, ele vem primeiro assim, ó, bases não resolvidas, né? Você tem duas opções de lidar com isso. Uma, que é codificá-las como interrogação e é não resolvida, aí ela coloca uma interrogação, ou 2, deixar como está, que são aqueles outras codificações, né, que a gente usa K, o N, R, que são códigos universais que são dos sequenciadores, quando pode ser 2 ou 3 tipos de base, ou até o N, que é qualquer uma das 4 bases. E aí ele diz assim, ó, deixar como está, aí ele dá um aviso aqui. Algumas das funções do Dumby assumem que todos os nucleotídeos estão resolvidos e talvez falhar quando um nucleotídeo desconhecido for encontrado. Por favor, reporte-me quando isso acontecer para que eu possa fazer modificações, né, em funções futuras. Obrigado. Então isso aqui é uma mensagem do autor do programa, o Chia. Então você pode ter algumas funções do programa de análise que não funcionam. Mas no caso, a gente vai deixar 2 aqui, dá ok. Aí o Dumby continua fazendo perguntas. Na verdade, ele faz uma afirmação primeiro. Ele diz que algumas sequências são idênticas, ou seja, dos indivíduos que eu coloquei, dos taxa, alguns indivíduos eles são iguais. E aí ele diz, né, que não há necessidade de manter vários indivíduos iguais e que eles podem ser representados por uma única sequência, representando todos eles. Aí ele pergunta, você quer manter no buffer, né, no carregamento do Dumby, somente sequências únicas? Sim. Aí ele diz, olha, algumas sequências têm nomes que são muito longos e aí ele vai reduzir para 10 caracteres. Aí eu digo, ok. Então ele fez isso lembrando que o nome, eu tinha baixado esse banco de dados, que é de um tutorial anterior, do GeneBank. E aí o nome do GeneBank vem bem comprido. E eu mantive o nome original. Aqui o Dumby
dumb pegou e cortou. Aí tá só mostrando o código. E veja que tem lado a lado, ó, 2 indivíduos aqui, 2, aqui só tem um, então esse indivíduo é único. E aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indivíduos que são iguais e ele representa com uma única sequência para não ficar repetindo. E aí ele te dá informação aqui embaixo. Há 25 sequências no arquivo. E aí ele dá o nome do teu arquivo, ponto faz. O dumb manteve 13 sequências únicas. Então ele reduziu para 13 para não estar repetindo. Beleza. E agora, para checar a saturação, eu quero o gráfico de transição e transversão versus divergência. E aí, qual a opção que eu vou? Se eu quero um gráfico, eu vou na opção Graphics. Bem aqui, a terceira de trás para frente. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a 10ª opção. No menu aqui em cima. Então eu vou aqui em Graphic. E aí eu venho aqui, ó. Transition and Transversion versus Divergence. Ou seja, transição e transversão versus divergência. É esse bem aqui. Clico, aí ele vai abrir uma pequena janelinha. Aqui ele já está marcado, o arquivo é baseado em nucleotídeo. Aí ele está dando aqui uma distância. Você pode fazer um JModel teste, que está aqui num outro vídeo aqui de tutorial, para saber o melhor modelo. Não vai dar tanta diferença. Para esse banco de dados aqui, eu já rodei, deu Tamuranei, eu vou escolher aqui, ó, TN93. E Go, minha outra janela, eu vou puxar para vocês, o gráfico. Ah, não dá para interpretar tão legal. Isso aqui é a legenda, tá? Isso aqui não é plotado daqui. Tanto é que o X é transition, por isso é S, e o triângulo transversion. A transversão tem que estar abaixo e a transição acima, sem se tocarem, sem a transversão ultrapassar. Para eu visualizar melhor, eu posso botar aqui, ó, somente curva, e ele mostra aqui, e ele tá mostrando uma saturação, porque, olha, a transição desce, e aí a transversão tá subindo aqui, e tá atravessando. Então, isso aqui mostra uma saturação. Mas se eu quiser ver junto símbolos e curvas, eu posso botar aqui a opção, ó, Curve and Symbols. Marco, e ele vai mostrar os símbolos aqui, e aí ele mostra a curva desenhando os símbolos, sobre os símbolos, mostrando ainda essa pequena saturação. Então, eu tenho aqui uma saturação, e aí eu coloquei esse banco justamente porque ele apresenta esta saturação. E aí eu tenho que ver, essa saturação vai atrapalhar a minha análise filogenética? Tem uma forma de eu descobrir isso no dumb. Então eu vou primeiro fechar aqui, porque senão ele não permite eu fazer nada aqui, ó, tá vendo? Eu clicando, não consigo. Ele fica piscando aqui, ó. Então eu vou e fecho. Aí ele mostra o que ele fez. Só que agora eu vou aqui em Sec Análise, análise de sequência. E eu tenho que medir o quê? Justamente a saturação da substituição. Tá aqui, ó. Measure Substitution Saturation. Nuc Sec Only. Somente para nucleotídeos, que tá entre parênteses. E aí eu vou no teste de Shia et al., que é o dono do programa. Quando eu clico, ele abre esta janela e aí ele me dá a opção aqui, né? Mas primeiro ele faz uma pergunta: a proporção de sítios invariáveis. A proporção de sítios invariáveis. Então, a proporção de sítios invariáveis é para eu calcular. Como é que faz isso? Ah, eu tenho que fazer. Dá para fazer? Dá, mas eu não preciso fazer manualmente. Se você clicar nessa interrogação, ele te explica que o próprio dumb faz isso. Então eu clico, tá aqui, ó. O dumb tem a função para estimar a proporção de sítios invariáveis do menu. Então clique Sec Análise / Estimate Proportion of Invariant Sites. Então Sec Análise, vai aqui no menu Sec Análise, nesse aqui, e aí eu vou aqui, ó, em estimar. Só que ele não tem direto, eu vou mostrar aqui, ele tem um outro menu aqui em Sec Análise, e nesse menu a gente vai para estimar a proporção de sítios invariáveis. Ok? Então eu cancelo aqui, e aí eu vou aqui, ó, Sec Análise, e aí eu vou bem aqui, ó, Substitution Rate over Site, taxa de substituição por sítio. Quando eu ponho aqui, ele abre esse menuzinho, ó, tá vendo que ele tem essa seta? Ele vai abrir, e eu venho, a terceira opção é estimar a proporção de sítios invariáveis. Clico, ele vai abrir aqui, e aí eu mando ele usar uma nova árvore. Quando eu mando ele usar uma nova árvore, porque o próprio programa pode rodar, ele te dá a opção aqui, e aí você manda rodar a árvore e manda ir. Aí ele te dá a proporção de sítios invariáveis, tá aqui, ó. Eu posso marcar, como eu tô marcando, como isso aqui é como um texto não formatado, um TXT, posso marcar e Ctrl C. Aí eu vou aqui, Sec Análise de novo. Agora sim, eu vou medir a medição da saturação de substituição. Aí eu uso o teste do Shia. Aí ele vai me perguntar, eu vou colocar aqui, marcar, Ctrl V e colo. Se eu quiser digitar, se eu quiser colocar, lembrando que é 0, não é 0 ponto, tá? Não é para botar ponto, porque senão ele interpreta o ponto, são as casas acima da vírgula. Então, quando você tem 1000, você tem os 3 zeros, ponto 11. Então, é vírgula, tá? Você pode botar o valor assim, ou dar uma arredondada, como é 86,049.
Não vai fazer tanta diferença no cálculo. Quer dizer, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu dou Go e aí ele abre aqui o teste. Então, ele testa a saturação. E aqui embaixo você tem a interpretação dos resultados. Então, a primeira coluna é esse aqui, ó. Eu tenho que verificar se o ISS é menor que o ISSC ou se o ISS é maior que o ISSC. É a primeira verificação que eu vou fazer. Onde estão esses valores? Está aqui, ó, o ISS e o ISSC. O ISS é 0,2554, enquanto o ISSC é 0,7117. Então, o ISS é menor que o ISSC. Então, o ISS é menor que o ISSC. Beleza, é a parte de cima que eu vou olhar. Aí ele vem com outra aqui, ó. A diferença é significativa? Eu tenho yes ou no. Aonde eu vou ver? O P, probabilidade. Olha aqui, ó, 0,0000. Então, altamente significativo. Então, é yes. Aí eu tive esse resultado com esse resultado. Então, vejo aqui que a minha saturação é pequena. Little saturation. Mas se o meu P não fosse significativo, eu teria que uma saturação substancial. Aí eu já teria que fazer algo porque tem saturação e é significativa. Mas se eu tivesse o ISS maior que o ISSC, aí eu teria, se for significativo, as sequências são inúteis. E se não fosse significativo, elas seriam muito pobres para a filogenia. Então, é essa interpretação que eu tenho para os dados quando aparece a saturação. E no caso desse banco de dados em particular que eu estou analisando, a saturação se mostrou pequena. Então, eu não preciso tomar nenhuma atitude. Se a saturação fosse substancial, eu substituo a terceira base, que é onde nós temos a maior concentração de substituição, e aí eu usaria 1/3 só dos meus dados, ou seja, organizaria os códons e usaria a primeira e a segunda base do códon, eliminando a terceira. Você perde 1/3 do seu banco de dados, é verdade, mas é melhor do que perder o banco de dados todo e chegar no final e o banco de dados ser inútil ou estar saturado, e aí as suas análises elas ficariam enviesadas. Então você teria que a saturação substancial, você faria isso. Como a saturação aqui é muito pequena, então não vai interferir nas nossas análises. Então eu posso continuar normalmente as minhas análises. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial do Dumb, um tutorial para análise de saturação para filogenia. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se tiver sugestão de novos programas para tutorial, coloca também nos comentários. E não esquece, deixa aquele like e se inscreve e ativa o sininho para poder receber as notificações de novos tutoriais e vídeos que vão chegar aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!